da melhor forma que você pode se apresentar a Deus nessa manhã, seja no seu lugar, em silêncio, mas feche os seus olhos. Se você quiser se colocar de joelhos aí no teu lugar, você tem toda a liberdade. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me sua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia pela nossa vida nessa manhã. Que o Senhor derrame o teu perdão sobre nós. Que o Senhor nos alcance com a tua graça, Senhor. Que nada venha nos impedir de te adorar, em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. É muito bom continuar na presença do Senhor. Amém, queridos? Estamos em campanha de oração todos os dias, das 7h30 da manhã às 8h30, e todas as noites, de segunda a sexta, da 15 para as 7, às 15 para as 8. E temos sido tremendamente abençoados pelo Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse momento de oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Você precisa de Deus.
Eu tenho dito que nós estamos sendo curados na presença de Deus. Estamos sendo restaurados na presença do Senhor. Procuramos a Deus não para nos sentirmos bem, mas procuramos a Deus e o invocamos para ficarmos bem, curados, libertos, sarados na presença de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Vocês creem nisso mesmo? Amém. Então posso contar com os irmãos essa semana orando, buscando a Deus? Amém. 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 Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, continuando na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, nós glorificamos ao Senhor, bendito seja o teu nome neste lugar, bendito seja o teu nome nesta igreja. Adorado seja o Senhor em nossas vidas, adorado seja o Senhor nas nossas famílias, adorado seja o Senhor neste templo, adorado seja o Senhor nesta cidade de Marília. Nós clamamos e invocamos ao Senhor com todo o nosso coração, porque o Senhor é um Deus que se deixa ser achado e encontrado por nós. Louvamos o teu nome, tu és bendito, tu és santo, santo, santo e tremendo, Pai. Nós o amamos de todo o nosso coração. Entronizado seja o teu nome em nossa vida. Adorado seja o Senhor no nosso coração. Glorificado seja o Senhor. Acima dos céus, acima da terra, acima de todo principado e toda potestade do ar, está o Senhor, lindo, alto e sublime, num trono elevado. Glorificado seja o Senhor nesta manhã. Nós repreendemos, ó Deus, em teu nome, toda obra maligna, toda obra contrária à tua palavra, e que nesta manhã possa de fato o Senhor derramar sobre nós do teu Espírito e ouvir as nossas orações e abençoar esta igreja, abençoar esta cidade, abençoar esta nação. Deus, nós te amamos e é por isso que estamos aqui. Não queremos apenas cantar canções de amores ao Senhor, mas queremos de fato te adorar em espírito e em verdade. Queremos expressar nossa fé ao Senhor em ações, em obras e não apenas em palavras. Deus, perdoa os pecados da tua igreja, santifica o teu povo nesta manhã, revela a cada um de nós as nossas iniquidades, para que possamos nos livrar delas, para que possamos confessá-las, abandoná-las e deixá-las para trás. Deus, abençoa o teu povo. Presenteia-nos, Senhor, com a tua presença nessa manhã. Venha até nós, por amor, por misericórdia. Confessamos que somos pecadores, somos ímpios, muitas vezes em nossas ações sem fé. Perdão, Senhor, perdão, Jesus. Perdoa o pecado da tua igreja. Revela a cada um de nós as nossas iniquidades, as nossas impiedades. Senhor, em nome de Jesus, purifica-nos. Senhor, purifica a tua igreja. Senhor, perdoa a tua igreja, perdoa os lares, as famílias. Traga o perdão, a renovação e a restauração. Traga o teu perdão. Senhor, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Torna-nos limpos, mais alvos do que a neve, mais alvos do que a neve, Senhor, nessa manhã. Para que não haja, ó Deus, não haja obstáculo algum ao Senhor nosso Deus. Queremos ter livre acesso pelo sangue de Cristo Jesus ao teu trono da graça, para encontrarmos favor nesse tempo oportuno, e que hoje seja o dia da tua visitação, Senhor, e que essa manhã seja uma manhã da visitação do Senhor, do derramar do teu Espírito, do gerar do Deus em nossas vidas. Cura a tua igreja, Senhor, cura aqueles que entraram enfermos, restaura aqueles que entraram abatidos, entristecidos, oprimidos pelas angústias, pelas aflições. Deus, abençoa o teu povo, ouça a oração da tua igreja, ouça o clamor dos teus filhos, manifesta a tua presença enquanto nós te louvamos, enquanto nós te adoramos. Deus, tu és o nosso Pai, Senhor, tu és o nosso Deus e Pai. Nós confiamos em Ti e entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz do Senhor e com alegria, louvemos ao nosso Deus nesse momento.
Nesse mesmo espírito de comunhão, vamos juntos adorar ao Senhor. O salmista declara: todo ser que respire, louve ao... Todo ser que respire, vamos dizer juntos bem forte: todo ser que respire, louve ao Senhor. E é Ele que nós vamos louvar com tudo aquilo que temos de melhor. É Ele que nós viemos adorar nessa manhã. Amém? Quero me mover somente em Ti, toda a minha vida, todo o meu andar é só em Ti. És o meu caminho, toda a minha força está em Ti. Traz compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a Ti somente, Teu amor. Quero me mover somente em Ti, toda a minha vida, todo o meu andar é só em Ti. És o meu caminho, toda a minha força está em Ti. Sopras compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a Ti somente, Teu amor não posso resistir. Sopras compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a Ti somente, Teu amor não posso resistir. Adorar esse Deus deve ser o nosso maior desejo e o nosso maior prazer. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Te adorar, Senhor, é o nosso maior prazer.
adoração é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Aleluia. Uma das outras formas que temos de adorar ao Senhor é devolvendo a Ele também os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Não ofertamos à igreja, não ofertamos a homens, ofertamos voluntariamente ao Senhor. Amém, queridos? Não se sinta constrangido. Você que nos visita hoje, é com voluntariedade no nosso coração que ofertamos a Deus, que retribuímos a Ele o nosso dízimo. Nós consagramos o nosso rendimento, o nosso salário ao Senhor, para que Deus o multiplique, para que Deus o abençoe. Enquanto nós cantarmos essa canção, você poderá consagrar ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta. Que Deus esteja de fato abençoando a tua vida financeira, dando prosperidade ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o rendimento dos teus filhos, eu abençoo o trabalho dos teus servos. Eu oro especificamente também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam de um trabalho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nesta manhã. Abençoa aqueles que estão à procura de um trabalho. Abençoa, Senhor, aqueles que têm causas pendentes na justiça. Senhor, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Entregue a Ele aquilo que você tem de melhor. Ele está aqui pronto para receber de cada um de nós a nossa verdadeira adoração. Declare: este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer. Vamos erguer as mãos e dizer: toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo. Olha que declaração. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Aplauda ao Senhor Jesus, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Aleluia. Pode se sentar, queridos irmãos. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Nós gostaríamos de conhecê-lo, gostaria que você ficasse em pé. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Amém. Glória a Deus. Nós estamos nos aproximando das eleições para prefeito e para vereador desta cidade. E nós, como igreja, queremos continuar a orar pelos nossos candidatos, orarmos pela nossa cidade, orarmos pela nossa nação, porque esse é o nosso papel. Amém, queridos? Deus não nos colocou para analisarmos ou julgarmos a política. Deus nos colocou como igreja, como uma nação, como profetas e sacerdotes desta igreja e desta cidade. Amém, irmãos? Eu quero chamar o candidato Marcos, nosso candidato a vereador da igreja, um dos nossos candidatos. O Queco não está aí hoje, né? O Queco não está aqui, também um outro candidato que nós temos da igreja. Eu queria chamar o Daniel Alonso, candidato a prefeito da cidade, que viesse aqui também à frente. Eu quero chamar os presbíteros que estão aqui conosco, que viessem também aqui à frente, os pastores. Nós queremos orar por eles e pedir a bênção do Senhor sobre os nossos candidatos e pedir que o Senhor, de fato, cumpra o seu querer na nossa cidade. Amém, queridos? Você precisa orar por essa nação. Você tem que orar por essa cidade. É obrigação tua, é obrigação nossa. Eu voltei animado do Congresso na Coreia do Sul quando eu descobri que o presidente da nação é presbítero em uma das igrejas presbiterianas. E eu percebi que uma igreja pode mudar um estado e não um estado pode mudar a igreja. Amém, queridos? Eu creio que a igreja evangélica pode mudar esta cidade quando ela de fato for uma igreja cristã que crê e teme em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Deus abençoe Daniel, seja bem-vindo em nosso meio, que Deus cumpra o querer dele na tua vida, na sua casa, na sua família. E Marcos também, que Deus continue a abençoar e cumprir o desígnio dele no coração de vocês. Estenda as suas mãos, vamos orar.
Eu vou pedir que os irmãos coloquem de joelhos aqui à frente. Nós vamos orar, abençoando a vida dos filhos do Senhor. Vamos todos colocar em pé também, irmãos? E vamos orar, estenda suas mãos, vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do teu filho, Daniel. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo os seus sonhos. Deus, que sobre esta vida reine a tua vontade, o teu querer e o teu coração. Obrigado a Deus por tê-lo aqui conosco nesta manhã e pela oportunidade que temos de clamar, não apenas pelo teu filho, mas também pela tua cidade, pela nossa cidade, pelo nosso povo e pela nossa casa. Senhor, clamamos ao Senhor pela vida do Marcos, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus, como candidato a vereador, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Nós o abençoamos, Senhor. Oramos também pela vida do Queco, que não está aqui conosco hoje, mas que o Senhor esteja abençoando a vida do teu filho nesta manhã. E, Senhor, como igreja, como povo do Senhor, nós queremos levantar um clamor em favor da nossa cidade. Nós queremos levantar um clamor em favor desta cidade de Marília, que aqui possa haver justiça social, que possa haver equidade, que o Senhor possa reinar sobre esta nação. A tua palavra nos diz: feliz a nação, o povo cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o Deus desta cidade, que o Senhor seja o Deus desta política, que esta cidade seja transformada pela glória do Senhor, que esta cidade seja transformada pelo poder de Cristo Jesus. Pai, como igreja, nós assumimos o compromisso de orar por Marília, de abençoar este povo, de abençoar os famintos, de sermos sal da terra e luz do mundo. Abençoa, Deus, para que esta cidade veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Por isso, Deus, usa esta igreja para alimentar os famintos, usa esta igreja, Deus, para visitar os enfermos e doentes. Usa esta igreja, Senhor, para curar aqueles que estão doentes, para trazer libertação àqueles que estão oprimidos pelo diabo. A minha oração a Deus é que esta igreja, esta casa, seja um agente de transformação nesta cidade de Marília, e não pelos nossos esforços, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Opera, Deus, um avivamento nesta cidade, a partir da tua igreja, e não apenas desta igreja local, mas das igrejas evangélicas cristãs, que têm o temor de Cristo Jesus em seus corações. Nós abençoamos esta cidade, e abençoamos os teus filhos, ó Deus, que estão concorrendo a esse pleito político, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos? Eu tenho dito que essa é a forma... O reverendo está aqui, mandando dar logo. Vem cá, pastor. Essa é a nossa forma de fazermos política limpa, queridos, clara. Esse é o nosso papel, orarmos em nome de Jesus. Amém? Vem cá, pastor, vamos orar. O reverendo Jean está trazendo a palavra do Senhor nesse momento. Deus, obrigado porque o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nesta noite, manhã. Obrigado porque o Senhor deseja falar conosco. Ministra a nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, só uma pausa. Eu queria que você não ficasse preocupado com o horário do culto, amém? Mas eu queria suplicar também a vocês que nós mantivéssemos a nossa reverência ao Senhor. Eu estou falando de temor e tremor diante do Senhor nosso Deus. Eu tenho trabalhado muito isso com os nossos ministérios, na diaconia, no louvor, e agora eu quero passar isso para toda a igreja. Eu vou pedir que, se porventura você precisar, algum dos cultos ou esse culto, sair um pouco mais cedo, possa sair, fique em paz. Mas se você não precisar de fato, permaneça até o final. Não saia antes da oração final, da bênção do Senhor. Deus de fato tem palavras ao seu coração. Desligue o celular, evite conversas, evite andar, né? Não saia para o banheiro, vá beber água, traga sua aguinha com vocês.
Eu estive na Coreia, onde os cultos duravam cerca de 4 horas. E grande parte das pessoas assistiam o culto de joelhos. Ninguém levantava e saía, nem mesmo para ir beber água, nem mesmo para ir ao banheiro. Então eu queria que você se disciplinasse. Nesse calor, traga sua garrafinha de água com você, né? Sua criança vai conversar, tudo bem, deixe ela perto de você, ao seu lado, mas vamos restaurar na nossa igreja o temor do Senhor, o tremor de Deus. Deus está neste lugar e deseja abençoar a tua vida. Amém, queridos? Se você não precisar ficar na porta, não fique, entre, sente. Se teu filho está com você, coloque ele do seu lado. Vamos lembrar, estamos na casa de Deus e Deus deseja falar conosco. E Ele vai falar conosco, mas não percamos nós as bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Não fique chateado. É a direção do Pai, de Deus, ao teu coração e não minha. Amém, queridos? Bom dia, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, que tem sido o texto escolhido por nós durante esse mês de setembro para meditação, o livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Nós vamos usar todo o capítulo, mas eu quero ler apenas até o verso 9. Neemias capítulo 6. Do verso 1 até o verso 9, diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pai de amor, nós pedimos a graça do Senhor, mais uma vez, sobre a nossa vida. Ó Deus, sobre os nossos ouvidos. Que sejamos, ó Deus, ouvintes atentos e não negligentes. Clamamos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, ó Deus, nos revista de poder e unção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos como livro para nosso estudo durante esse mês o livro de Neemias. E temos como tema para nossa reflexão, construindo a nossa visão. Gostaria de, nessa manhã, conversar com os irmãos sobre o tema Vencendo os Inimigos da Visão. Vencendo os inimigos da nossa visão. Mas não sem antes falar um pouco sobre o significado da visão. O que significa ter uma visão para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a igreja? Há um autor chamado George Barna, que ele escreveu um livro, o nome O Poder da Visão, e nesse livro ele tem uma definição muito simples, singela, sobre visão. Ele diz que visão é o sonho mais possível. Visão é o sonho mais possível. Alguns descrevem visão como ver o invisível e trabalhar para que este invisível torne-se concreto, visível.
Nós podemos resumidamente dizer que visão são nossos sonhos, são nossos objetivos, anseios, que são gerados na perspectiva de Deus e trabalhados na dependência de Deus. É preciso que nós pensemos na visão como algo que Deus primeiro elabora em nosso coração, como algo que primeiro Deus coloca dentro de nós, e isso vai gerenciando as nossas ações, vai gerenciando as nossas atitudes, vai gerenciando a nossa missão. Visão é algo que Deus coloca diante de nós lá no futuro, e eu estou falando de uma visão de Deus para a nossa vida e para a igreja, e nós vamos gerenciando a nossa vida a partir dessa visão. Ela se torna o nosso propósito, ela se torna a nossa meta, se torna o rumo, se torna a direção, se torna o referencial, se torna o paradigma pelo qual nós nos movemos. Porque nós sabemos que aquela visão fora dada por Deus. A visão não produz no coração das pessoas teimosia. A visão produz no coração daquele que tem uma visão de Deus para a sua vida persistência, perseverança, permanência. Certeza de que se Deus colocou algo no meu coração e que de fato aquilo fora gerado em Deus, então certamente Ele nos levará a bom termo até a conquista da visão. Isso é visão. E quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós encontramos muito sobre visão. Às vezes a visão encontra inimigos, vários, circunstâncias, críticas, pessoas. E esse texto nos mostra de muita oposição a uma visão que Deus havia dado a Neemias. A gente poderia falar muitas coisas sobre Neemias, mas o tempo não permite. Mas eu queria falar um pouquinho sobre quem é Neemias. Provavelmente você já tenha ouvido em algumas das mensagens sobre isso, mas Neemias é um alto burocrata judeu, mas que está servindo ao Império Persa. Por causa do exílio que a Babilônia infligiu ao povo de Deus, povo que fora retirado da sua terra e levado para a Babilônia, Neemias sai da sua terra. Talvez Neemias tenha nascido em terra estranha, mas o fato é que depois o Império Persa domina a Babilônia e Neemias se torna alguém que agora está servindo ao Império Persa. Quando nós lemos o livro de Neemias, a Bíblia chama de Neemias de copeiro do rei. O copeiro do rei era uma função de responsabilidade e de muita confiança. A ideia era de alguém que cuidava do rei. Ele era um segurança pessoal que tinha acesso à presença do rei diariamente, cotidianamente. Ele não era alguém comum. Ele era um alto burocrata. As pessoas o respeitavam, porque ele tinha acesso ao rei. Ele não era apenas um empregado do rei. Ele era um segurança contra possíveis terrorismos contra o rei da Pérsia. Nesse momento, Artaxerxes, diz a Bíblia. Nome difícil, né? E aí a palavra do Senhor nos diz que Deus traz a Neemias uma visão, por causa do conhecimento que ele teve a respeito da situação que o povo de Deus vivia, em função do exílio. O versículo 3 do capítulo 1 nos diz que a informação que ele tem de um homem chamado Hanani é que a situação do povo de Deus em Judá é caótica, é trágica. Os muros estão derribados, as portas foram queimadas a fogo, a cidade não tem nenhuma resistência, a cidade não tem nenhuma proteção. E mais do que isso, eles estão vivendo em miséria e em desprezo, diz a palavra do Senhor. Então ele está na presença do rei, fazendo seu serviço costumeiro, e o rei percebe que Neemias está triste. E ali trava-se um diálogo entre Neemias e o rei. E Neemias, nesse diálogo, diz: rei, eu nunca me apresentei diante de ti assim, mas eu tive uma notícia a respeito do meu povo que me deixou profundamente inquieto e incomodado, porque eles estão vivendo na miséria. Eles estão vivendo o opróbrio, eles estão vivendo em desprezo. O que eles estão vivendo é algo que me inquietou o coração.
E ousadamente, Neemias, nesse diálogo, tem com o rei Artaxerxes, chegam a uma conclusão, que uma força-tarefa devia ser realizada para empreender na cidade de Jerusalém e em Judá uma renovação, uma reconstrução da cidade. E a Bíblia diz que Neemias é enviado pelo rei para essa tarefa. Encurtando a história, a palavra de Deus nos diz que Deus dá uma visão a Neemias. E a visão que ele tem está aí no capítulo 2, por favor, verifique comigo. Versículo 12. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Veja que a visão é algo que Deus coloca no nosso coração. Ela não nasce de um raciocínio de apenas lógica. Não, a visão nasce de algo que Deus coloca no nosso coração a respeito da sua igreja. É uma visão de Deus para a igreja, meu irmão. Veja bem, é uma visão que Deus coloca para a igreja, para a família, para a sua vida como indivíduo. A visão é algo colocado por Deus em nosso coração. Para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 17. Então lhes disse, até então ele não havia comunicado a visão a ninguém. Mas agora começa a compartilhar a visão. Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deus dá uma visão. Qual é a visão? A reedificação dos muros de Jerusalém, a fim de que eles deixem de ser desprezados. Essa é a visão que Deus havia colocado em Neemias, no coração de Neemias. Ok? Mas o que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa manhã é que quando Deus te dá uma visão, necessariamente levantar-se-ão os opositores. Sempre que há uma visão, também haverá oposição. Vamos repetir isso? Sempre, de novo, sempre que há uma visão, também haverá oposição. Se a visão é de Deus, a oposição vai se levantar. Vai existir também oposição àquela visão. E veja como isso acontece de modo crescente. Capítulo 2, o versículo de número 10, diz o seguinte: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Primeiro um desagrado. Veja, versículo de número 19, capítulo 2. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Depois de uma inquietação, de um desagrado, zombaria, desprezo e difamação. O que vocês querem? Vocês estão querendo se levantar e se rebelar contra o rei da Pérsia? Reconstruindo os muros de Jerusalém? Mas isso vai numa crescente. Sempre que Deus dá uma visão a você, sempre que Deus concede a você uma visão ministerial, sempre que Deus concede a você uma visão como família, uma visão como igreja, a Bíblia diz que a oposição se levanta. Capítulo 4, versículo de número 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, primeiro era só uma informação de que eles iam fazer alguma coisa, mas agora algo concreto passa a ser feito. Os muros já estão sendo reedificados. E quando os inimigos ouvem que aquilo está de fato acontecendo, o que acontece? Ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Mas veja que a oposição não para. O versículo de número 7 diz o seguinte: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados.
Irmãos, sempre que Deus concede-nos uma visão como igreja, nós precisamos esperar a oposição. Ela se levanta quase que necessariamente. E a primeira coisa, qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo do inimigo em se levantar? Qual é o objetivo de existir oposição à visão? O verso 9 do capítulo 6 diz o seguinte: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Qual é o objetivo do inimigo em se opor à visão que Deus nos dá? A palavra do Senhor diz que a oposição se levanta para fazer cessar a obra. A oposição se levanta a fim de tentar com que nós nos desanimemos. Larguemos mão de fazer aquilo que Deus nos colocou. Que aquilo não se efetue. Não tenho dúvidas que o objetivo de Satanás é paralisar o avanço do reino de Deus. É o que a Bíblia diz. Essa é a sua tarefa. O que ele quer é matar os nossos sonhos, é roubar nossa visão, é destruir a igreja. E a Bíblia diz que para isso ele se utiliza de esquemas, de artimanhas. Ele começa então a criar ciladas, armadilhas, fofocas, amarguras, inveja, ciúme, falta de perdão, indiferença, pecado, desinteresse, mundanismo, escândalos. Sempre que Deus nos dá uma visão, logo em seguida, algumas circunstâncias começam a nos rodear, de tal maneira que nós pensamos que agora não vamos conseguir avançar. Vamos ter de ficar parados. Melhor, alguns pensam, era não ter uma visão, do que tendo essa visão, tantas coisas se erguerem. Aquele velho e maldito ditado, quanto mais eu rezo, é velho e maldito. Meu irmão, quando nós temos uma visão, vai se levantar oposição. Mas a palavra de Deus nos diz que o inimigo tem que se levantar. Mas ao seu levante só tem um resultado, a sua queda, em nome do Senhor Jesus. Mas quando nós retrocedemos, ele consegue algumas coisas conosco. Primeiro, produzir em nosso coração frustração. Eu comecei e não consegui ir adiante. Sentimento de fracasso. Um sentimento de profunda incapacidade. Uma prostração que nos leva a um permanente derrotismo. Nós começamos a olhar a vida como se nada mais desse certo. E aí, o inimigo conseguiu produzir aquilo que ele havia objetivado, paralisar a visão. Mas, que táticas o inimigo usa? Rapidamente, não quero me prolongar, só mais alguns minutos. Primeira coisa, ele quer tirar os nossos olhos da visão. A primeira coisa, ou a primeira tática que o diabo usa, é tirar os nossos olhos da visão. Olha o que diz o versículo 2 e 3 do capítulo 6. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Qual é a primeira tática que o diabo usa para nos tirar da visão? É tirar o foco. É fazer com que nós fiquemos desfocados. Neemias tem um propósito, ele tem um projeto. O projeto dele é que Deus o use aqueles que foram levados para Judá. E todos aqueles também que já estavam em Judá, em unidade, para que eles reconstruíssem os muros e reedificassem a cidade. Mas a primeira coisa que o inimigo faz é mandar um aviso dizendo, para a obra, cessa tudo, vem conversar conosco, porque nós temos algo a dizer para vocês. Mas o intento era lhes fazer mal. Meu irmão,
A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, e Cristo sempre teve a visão clara do projeto de Deus para a vida dele. Qual era a visão que Jesus tinha? É entregar-se como sacrifício a Deus, a fim de que nós tivéssemos salvação e a redenção dos nossos pecados. Mas sempre se levantou oposição. E a principal tática era tentar desviar Jesus do propósito. Mateus capítulo 16. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor Jesus passa a dizer aos discípulos o que eles deveriam saber a respeito do projeto, da missão que Deus, da visão que Deus tinha para ele, que ele deveria subir a Jerusalém, sofrer o escárnio dos religiosos, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, a Bíblia diz que dentro do círculo apostólico se levanta um. Quem é? Pedro. E Pedro diz: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Não fica olhando dessa forma. Tira os olhos dessa situação. E o que Jesus diz? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus não tira o foco da visão. Jesus não tira a sua atenção da visão. A visão para ele é fundamental. É o chamado de Deus para a sua vida. É o chamado que Deus havia lhe dado. E ele não poderia se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Deus nos dá uma visão, nós precisamos seguir. Nós precisamos permanecer. Porque a primeira tática do diabo, e talvez a mais eficaz, é levar-nos a tirar os olhos da visão e ficarmos desinteressados por ela. Primeiro porque existem obstáculos. Henry Ford tem uma frase interessante. Ele diz que obstáculos são aquelas coisas terríveis que nós passamos a enxergar quando tiramos os olhos do objetivo. O que é um obstáculo? Obstáculo é algo que só passa a existir quando nós tiramos os olhos da visão. E se tornam intransponíveis, se tornam terríveis. Segunda tática, usada com Neemias e provavelmente usada conosco também se nós nos propomos uma visão. Mentiras. Versículos 6 e 7. Começaram a mentir, dizendo que Neemias queria se revoltar e se tornar rei. Outra tática, eu vou me ater em algumas outras coisas que me parecem importantes. Mentira é importante. Sabe por quê? Porque o diabo, meu irmão, é mestre da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O que a palavra de Deus nos diz? Que o diabo sempre foi homicida, desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, e nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, diz a palavra de Deus. Ele é não apenas um mentiroso, mas ele também é o pai da mentira. Satanás começa a disseminar mentiras. Quando Deus dá uma visão, começa a disseminar mentiras a fim, muitas vezes, de difamar e de criar confusões, a fim de que nós passemos a dar mais ouvidos às mentiras de Satanás do que à verdade da visão que Deus colocou em nosso coração. Meu irmão, lembre-se disso. As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira dita de maneira constante e insistente, de modo que ela vai se tornando de maneira falaciosa numa verdade. Satanás é um mestre do sofisma. Ele diz de maneira tão insistente, ele diz de modo tão convincente as suas mentiras, que nós vamos aceitando aquilo como verdade. Você é um derrotado. Você diz que agora vai orar mais. O pastor fez o apelo lá no início do culto, você disse, essa semana eu vou. Na segunda-feira você teve qualquer problema, não pôde vir. O diabo começa a cochichar e a dizer, você é um fracassado, você não dá conta mesmo de seguir Jesus. E aí na terça-feira você até poderia vir, mas você foi totalmente sugestionado pela palavra maligna, de maneira que você diz, não vou mesmo, que eu não dou conta. E aí, o sofisma, a mentira do diabo, se torna uma verdade. Para você. Mas não deixa de ser mentira.
quais são as outras táticas? Medo. Queria que você observasse. Versículo 9 do capítulo 6. Todos eles procuravam atemorizar-nos. Versículo 9. Versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar. Versículo 14. A profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Você está prestando atenção, meu irmão? Amém? Versículo 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim. O medo paralisa. O medo faz a gente ver coisa que não existe. O medo interrompe a carreira, ele paralisa, ele estagna, nos faz estacionar. E o que é medo nesse contexto? É a antítese da fé. Medo é exatamente o oposto à fé aqui. Como vencer as táticas do inimigo? Primeiro, irmão, ter propósito definido. Ter propósito definido. Você pode dizer isso? O que é um propósito? Propósito é o conteúdo da visão. Deus te deu uma visão. O conteúdo dessa visão é o propósito. É para onde você está indo. Meu irmão, o propósito, a visão não muda. Às vezes nós precisamos entender que é preciso mudar os meios para se alcançar a visão. Mas a visão não muda. Tipo, Deus me deu uma visão. Comprar uma bicicleta. Mais fácil, né? Aí eu digo, eu vou começar a guardar dinheiro para comprar uma bicicleta. Tenho uma visão de comprar essa bicicleta e eu vou comprar a bicicleta porque é a visão de Deus. Não, é a visão para a minha vida. Aí você começa a guardar dinheiro, mas dali a pouco você disseram para você que não tinha inflação, que a bicicleta não ia aumentar de valor. Mas depois de um mês, você conseguiu o dinheiro. Mas quando você chegou para comprar, a bicicleta tinha aumentado o preço. Aí você diz, não, bom, eu não consigo comprar com esse dinheiro. Vou até o banco, vou pedir um empréstimo do restante. Aí você chega no banco e diz para o gerente, eu preciso de um empréstimo para comprar a minha bicicleta, preciso de tanto. O gerente diz, olha, você não tem crédito aqui, não vamos te dar esse empréstimo. Mas aí você diz, não, eu preciso ser perseverante, preciso ser insistente. Eu vou comprar essa bicicleta. Então, amanhã pela manhã, quando o banco abrir, eu estou lá para conversar com o gerente, para conseguir o restante do dinheiro que eu preciso para comprar a minha bicicleta, e você vai. E dia após dia você vai e ouve sempre a mesma resposta. A resposta é, você não tem crédito, não tem como comprar. O que você é? Alguém que tem um propósito e é perseverante? Não, você é um teimoso. Que precisa mudar os meios para se alcançar o propósito que a visão te concedeu. E às vezes, para se mudar os meios, é necessário criatividade, é necessário, enfim. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, é que nós precisamos ter propósitos muito bem definidos. Muitas vezes, no meio da caminhada, a gente muda os meios, os instrumentos, as ferramentas que nós estamos usando para alcançar. Desde que esses meios e essas ferramentas não sejam eticamente questionáveis, nós podemos usar outros meios e outras ferramentas. Qual é o propósito que Deus colocou na vida da igreja? O propósito soberano, alcançar vidas para Cristo Jesus e levá-las ao arrependimento por meio da fé. Esse é um propósito soberano. Às vezes nós continuamos usando as mesmas ferramentas. Eu usava antigamente um folheto, e esse folheto continua sendo o mesmo desde os 40 anos passados, que eu uso para evangelizar, mas as pessoas hoje, elas pegam um folheto e jogam fora. Eu preciso criar um meio diferente. Quem sabe Deus esteja falando conosco, você precisa de uma ferramenta nova. Crie grupos pequenos. Reúna a igreja em vários lugares da cidade. Ao invés de vocês estarem concentrados todos num lugar, estejam em vários pontos da cidade,
onde as pessoas que lá estão têm um acesso mais fácil à minha palavra através desses grupos. Não é uma nova estratégia muito mais eficaz, pelo menos na nossa percepção agora? Mas o nosso propósito não vai mudar, porque nós temos a certeza de que Deus nos chamou para reedificar os muros e reconstruir Jerusalém. Como vencer? Eu já disse um pouco sobre perseverança. O inimigo é perseverante, meu irmão. Veja que, de maneira recorrente, o inimigo se levanta dizendo que se está primeiro desagradado, depois começa-se a criar mentiras, gerar desprezo, depois estão irados, sobremodo irados, ou seja, existe uma repetição de atitudes que produzem perseverança para que as pessoas deixem a visão. E dentro do próprio capítulo 6, a Bíblia diz que 4 vezes, versículo 4, me enviaram o mesmo pedido. A única diferença da igreja e do diabo é o seguinte: a igreja de Cristo, são pessoas que foram salvas e estão sendo refeitas à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E nós obtivemos da parte de Deus criatividade, irmãos. Deus nos dá criatividade, capacidade de reinventar as coisas, de fazer diferente. Agora o diabo, ele faz as coisas sempre do mesmo jeito. A Bíblia diz que durante 4 vezes foram enviar o mesmo pedido, e Neemias já havia dito: não posso descer, estou fazendo grande obra. Por que eu vou cessar a obra enquanto eu deixasse para ir conversar com vocês? Não posso, já disse que não posso. A igreja precisa ser perseverante com sabedoria. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, ele fez mais de 2.000 tentativas antes de conseguir. Aí alguém lhe perguntou, um repórter lhe perguntou: como é que você se sente tendo fracassado 2.000 vezes? Ele disse: eu não fracassei 2.000 vezes. Eu simplesmente tive sucesso num processo de 2.000 tentativas, de 2.000 passos. É diferente. Perseverança é a gente entender que o que estamos fazendo não é fracasso. Meu irmão, fracasso é quando a gente não aprende nada. Se você aprendeu alguma coisa, não foi fracasso, foi aula. Às vezes a gente começa e no meio da caminhada as coisas não dão certo, a gente precisa reajustar e aí dizem: fracassou. Fracassamos não. Estamos aperfeiçoando a nossa invenção. Abraham Lincoln, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele foi derrotado umas 5 vezes para vários cargos públicos. E ele tem uma frase que diz: o campo da batalha não está cheio de fracassos. Está cheio de pessoas que tombaram antes de vencer. Você entende isso, meu irmão? O campo de batalha não está cheio de fracassos. Ele está cheio de pessoas que desistiram antes de alcançar aquilo que Deus havia proposto para eles. Em nome de Jesus, amém. O que mais a gente precisa para vencer essas táticas que o inimigo tenta para impedir a nossa visão, a fim de que não a alcancemos? Vida irrepreensível. A gente precisa de vida irrepreensível. Versículo 8. Quando começam a mentir em relação a Neemias, ele simplesmente tem uma palavra: de tudo que vocês estão dizendo, coisa nenhuma sucedeu, vocês estão inventando do coração de vocês. Provérbios capítulo 10, versículo 9, olhe para mim. Provérbios 10, 9, a palavra do Senhor diz: quem anda em integridade anda seguro. Coragem. A gente precisa de coragem. Continuar fazendo o que Deus quer, confiando em Deus, mesmo que às vezes nós nos sintamos assustados com a oposição. Versículo 11. Quando fazem uma proposta a Neemias dizendo: vamos correr para o templo. Um irmão dele lá, que estava
em conluio com os inimigos. Eles dizem, vamos fugir para o templo, ficar lá dentro, para que você não morra, porque eles estão te procurando para te matar. Olha o que ele diz. Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Não fujo da batalha? Não fujo da guerra? Eu não desisto antes da luta. A gente precisa de discernimento, irmão, para perceber o que vem de Deus, o que não vem de Deus nessas táticas do inimigo. Discernimento espiritual. Veja aí o que diz a palavra de Deus, verso 12, capítulo 6. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. A gente vai engolindo tudo, aceitando tudo, e pensando que tudo vem de Deus. A gente precisa de discernimento. Dizer, não, isso não é de Deus. O que Deus tem para mim, eu vou seguir e vou conquistar, porque essa palavra não procede do Senhor. Até porque Neemias conhecia a palavra de Deus, e ele sabia, Deuteronômio capítulo 3, versículo 1 a 5. Ele sabia que um profeta não lhe diria algo que não estava dentro da vontade revelada de Deus nas Escrituras. E Deus já havia dito que ninguém entraria. Ele está chamando Neemias para entrar no Santo dos Santos, porque lá ninguém o mataria. Ele diz, olha, eu não sou um sacerdote, eu não posso entrar lá. Isso não vem de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. Como prevalecer então, meu irmão? Primeira coisa, se a gente quer prevalecer, quando Deus dá uma visão para nós, nós precisamos de ânimo e motivação provindas do Espírito Santo. Você pode ler comigo Neemias capítulo 4? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas se você prestar atenção, os versículos 3, 4 e 5 nos fala de como o inimigo se levanta, versículo 3, e como Neemias reage a isso. Meu irmão, nós precisamos de ânimo para continuar exercendo aquilo que Deus chamou-nos para fazer. E a primeira coisa que nós precisamos lidar é nos concentrar na tarefa que Deus nos deu e não no inimigo. O grande problema que nós temos é que nós nos concentramos demais no inimigo e não na tarefa que Deus nos deu. Teria muita coisa para falar sobre isso, mas tudo bem. Segundo, unidade. Neemias capítulo 4, versículos 19 e 20. A Bíblia diz que eles estavam separados uns dos outros, e Neemias diz, ao toque da trombeta, todos vocês se reúnam e fiquem juntos, porque nesse momento, vocês juntos são mais fortes e Deus pelejará por nós. Há tanto contexto aqui para ser esclarecido. O que a gente precisa para prevalecer contra o inimigo? Contemplação e ação. Nós precisamos orar e agir. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz, quando o rei diz para Neemias, o que você quer? O que você me pede agora? A Bíblia diz, eu orei ao Deus do céu. E disse ao rei, se é do agrado do rei, eu lhe peço que me envies ajudar. É você ter confiança em Deus, orando e precedendo todas as suas ações com oração, mas não deixar de agir jamais. Irmão, qual é o teu pecado? O teu pecado é se resignar a uma espera passiva ao que Deus está fazendo, ou é ser ativista? Nós não podemos estar nem um polo, nem outros. Segundo e último, dependência de Deus. Versículo 20 do capítulo 2. A palavra de Deus diz, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É de Deus que vem o êxito para o nosso trabalho. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Queria pedir ao pastor Valdir que nos dirigisse a Deus uma oração nesse instante. E que você coloque a sua vida diante do Senhor.
Feche seus olhos nesse momento. Apresente diante de Deus as suas inquietações. Talvez Deus tenha dado a você uma visão diante do teu trabalho, diante do teu papel como esposo, diante da tua casa. E nós cremos que Deus tem uma visão para essa igreja. Nós vamos pedir que o Senhor nos deixe isso muito claro. E que de modo algum nós já desistamos antes de começar a perceber a visão que Deus tem para nós. Porque tem inimigos, tem barreiras, tem lutas para serem travadas. Não desista. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você orasse agora. Que você clamasse diante de Deus, que você intercedesse, que você não aceitasse que as lutas, que os inimigos te enfraquecessem de tal forma que você nem buscasse batalhar pela fé. Comece a falar com Deus, comece a repreender aquilo que te atemoriza. Pai, nós nos colocamos como igreja do Senhor nessa manhã, em oração, porque cremos na visão que vem do alto, do trono. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma visão para essa igreja, para cada lar, para cada homem e mulher aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que não vamos ceder aos inimigos, ao temor, ao medo de enfrentarmos, ó Pai, oposições. Pai, nós queremos em nome de Jesus sermos fortalecidos na força do Teu poder. Que o Senhor tire de nós todo medo, porque no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Pai, nós estamos dispostos a ser vistos nesse mundo como loucos. Porque muitas vezes estamos andando na contramão. Muitas vezes as nossas atitudes, a nossa postura não é entendida, ó Pai, pelas pessoas que estão ao nosso lado dia a dia. Mas nós queremos manter, ó Pai, porque cremos que a visão que vem do Senhor é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida e para a nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos animar, ó Pai, para essa grande obra, como a Tua palavra nos diz, quando Neemias declarou diante dos inimigos: estamos fazendo uma grande obra. Pai, nós não queremos parar para ouvir a voz do maligno. Pai, protege a nossa mente, coloca sobre nós o capacete da salvação. Pai, nos reveste com a Tua armadura nessa manhã, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Pai, nós queremos lutar pela fé. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos terminar, mas um momentinho só. Eu voltei da Coreia do Sul com um sonho de ver uma cidade transformada por igrejas lares. Eu voltei do congresso com um sonho de ver uma igreja que transforma a cidade. E para isso, nós precisamos entender que esta é a visão que Deus tem dado a nós. E nós temos caminhado nesta visão. Tenho procurado esta visão, nós como pastores temos caminhado nesta visão. Nós como conselho, presbíteros desta igreja, temos caminhado nessa visão. Estamos todos em unanimidade, em unidade no poder e na força do Espírito Santo. E é por isso que nós marcamos essa semana de 21 dias de oração, porque entendemos, como o pastor Jean nos pregou maravilhosamente
suficientemente bem nessa manhã. Teremos inimigos. E nós não vamos fracassar. Nós não vamos errar. Não vamos cometer equívocos. Nós vamos lutar, batalhar na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso papel é orar. O meu papel é dobrar os meus joelhos e confiar na força e no poder que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? E eu creio nessa transformação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E a nossa fé em Cristo Jesus fortalecerá o teu coração, fortalecerá as nossas famílias, fortalecerá a nossa cidade, para a glória e honra de Cristo Jesus. Eu sonho com uma Marília muito melhor, que eu deixarei para minha filha. E eu quero desafiar você também a sonhar por uma cidade melhor, que você contribuirá para que os teus filhos vivam, para que os teus netos vivam nessa cidade. Uma cidade convertida, uma cidade onde haja equidade social, uma cidade onde os órfãos e as viúvas sejam bem cuidadas, uma cidade onde haja liberdade de culto ao Senhor, uma cidade marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Esta pode ser a minha cidade, esta pode ser a tua cidade, uma cidade limpa, uma cidade convertida, uma cidade honesta, não conhecida pela sua política suja, não conhecida pelos seus descasos e omissões, não conhecida pelas suas injustiças, não conhecida por suas festas, mas conhecida pelo seu poder, o poder de Cristo, que nela opera. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. Lembre-se, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É poder do Espírito para ser, poder do Espírito para testemunhar, poder do Espírito para ser luz e sal nesta cidade. Amém, queridos? Ore por nossa igreja, venha orar pela nossa igreja, venha orar por nossa casa. Se teu filho está doente, você cria tempo para orar, essa é a realidade. Se as coisas estão mal na sua casa, você ora de madrugada. E se você não puder vir, separe um horário, da meia-noite a 1, das 2 às 3 da manhã, mas separe um horário para você orar pela igreja. 1 hora. Nós estamos fazendo um compromisso de cada crente, orar 1 hora pela igreja, orar pela sua família, pela sua casa, pela sua cidade. Amém, queridos? Estão comigo? Erga suas mãos. Amém? Amém. Já pensou se todos vocês orarem 1 hora por nossa igreja, por nossa cidade, pelas nossas vidas? Vamos experimentar um renovo do Senhor. Vamos experimentar um renovo de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Engrandeça teu nome, Senhor, neste lugar. Engrandeça o teu nome nesta igreja. Engrandeça o teu nome no meu coração. Engrandeça o teu nome no coração dos meus irmãos. Engrandeça o teu nome nesta igreja. Glorificado seja o teu nome. Adorado seja o Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos tem dado uma visão. E nós olharemos para Ti, não para Tobias e nem para Sanbalat, não para os adversários, não para as dúvidas, não para os medos, não para as incertezas, não para as angústias da nossa alma. Olharemos firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoa o Teu povo com a Tua graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.